estágio da sua fé, que eu chamei aí, está aí na sua apostila, de um estágio da rendição ante a soberania de Deus, que é o que nós lemos hoje de manhã. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vida, ainda que tudo dê errado, Deus está no controle e Ele sabe muito bem o que está fazendo. Então Abacuque nesse momento, depois de se indignar, achando que Deus não estava fazendo nada, depois de não aceitar o jeito de Deus agir, Abacuque chega num denominador, ele chega numa conclusão, ele diz, olha, a minha expressão de fé precisa ser uma expressão de quem descansa nos braços de Deus. De quem, como uma criança, se lança nos braços de Deus e diz, eu sei que tu és pai, e como pai, tu sabes cuidar da minha vida. Embora eu não esteja entendendo nada, embora na minha percepção tudo esteja incorreto, eu reconheço que os teus olhos enxergam além dos meus, que eu vejo limitadamente, o Senhor vê tudo e sabe o que é melhor para mim. Então, ele finalmente percebe que relacionar-se com Deus é submeter-se integralmente à sua vontade. Ele sabe agora que o que é vida com Deus? Vida com Deus é uma vida rendida a Deus. E quando você for experimentando essa evolução na sua vida e você chegar nesse nível de rendição, olha, Deus vai direcionar todas as áreas da sua vida. E existe uma coisa que você provavelmente, se não está vivendo, deve viver um dia. É um momento da sua vida que você fecha algumas portas. Imagina que a sua casa é um grande cômodo. Aliás, que a sua vida é uma grande casa, composta de cômodos. E aí o seu relacionamento com Deus chama Deus para dentro dessa casa. Só que em uns determinados momentos da nossa vida, a gente tranca alguns cômodos da casa e diz assim, Deus, a sala é tua, a cozinha pode ir, mas no quarto o Senhor não entra. Essa área aqui eu comando. Eu dito o caminho. Isso acontece muito, sabe onde? Em questões que envolvem o nosso coração. Envolvem os nossos sentimentos. Quando você está envolvido por sentimentos fortes, a tendência é que você tranque essa área da tua vida e diga assim, Deus, eu não quero que o Senhor mexa não, porque vai que o Senhor mexe e a mexida do Senhor não é aquilo que eu quero. Vou contar uma experiência da minha vida para vocês. Quando eu fui para o seminário com 17 anos, eu arrumei uma namoradinha na igreja. E foi a primeira vez na minha vida que eu experimentei aquela sensação da mão suar, o coração disparar, aquela coisa maluca que você sente quando é adolescente, né? Que você fala e diz assim, meu Deus, o mundo não existe se essa pessoa não existir. A gente faz aquela declaração mais estranha que o ser humano pode fazer para outro. Eu não sei viver sem você. Isso é uma mentira do mundo. Você vive, vai que vive. Quer dizer que se a pessoa morrer, você vai deixar de viver. Isso não é assim. Quando você se torna adulto, você descobre que a vida, você só não vive sem uma pessoa, sabe quem? Sem Deus. O restante você vive. Mas quando você é adolescente, você tem realmente a sensação de que você não vive sem aquela pessoa. Eu ontem estava falando com uma irmã da igreja, ela disse que o filho dela teve um rompimento de um namoro na adolescência, o cara namorou e o cara ficou, sabe quanto tempo? 8 anos num estágio de depressão profunda. Tomando antidepressivos, não queria tomar banho, não queria... Coitado. Porque a menina deixou ele. Às vezes a gente subestima o coração. Vocês falam isso, mas eu não termino muito chorando. A gente subestima o sentimento da pessoa. Ela disse que foi uma vez que viu ele com os pés em cima da grade do prédio para se jogar e chegar na hora e puxar ele para dentro do apartamento de novo.
É muito tempo mesmo, 8 anos é uma vida. Por isso que a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Mais do que todas as coisas. Por isso que você, moça, você, rapaz, tem que tomar muito cuidado com quem você se relaciona. E na hora que você se relaciona com a sua vida. Hoje o pessoal está querendo namorar cada vez mais cedo, porque a indústria da sexualidade e a indústria da sensualidade, ela agride muito você. Né? Eu fico besta quando eu vejo uma programação da Rede Globo com censura de 12 anos. Eu falo, gente, isso aqui é o demônio. Isso aqui tinha que ser para menor de 18, para maior de 18. Está lá 12 anos de idade. Então você pega, um menino chegou com 12 anos de idade, lá em São Paulo, a minha mãe contando, que chegou para minha mãe e disse assim, tia, tô namorando. Ah, minha mãe disse assim, vai limpar suas fraldas, menino. Não, tô namorando já, eu já sou homem. Que homem? Com 12 anos de idade, você é homem? Eu com 12 anos de idade, a única coisa que eu pensava, o diabo era no meu Max Steel, né? Quem você lembra do Max Steel? Lembra já? Esse negócio? Uns Lego que eu tinha, uns negócio de montar e jogar bola na várzea, chutar bola de futebol, e ainda apanhava da minha mãe, porque minha mãe dizia que era pecado. Chegar em casa preparado para apanhar. Minha mãe da Assembleia de Deus, da Assembleia na Roxa. Pokémon, Digimon, Dragon Ball, né? Eu sou até eu mais assisti. antigo, eu sou da época do Jaspion. Eu também assisti. Não, Michelane? Candyman, Flash. Eu assisti a TV Manchete. He-Man, tinha aquele da moto, que era uma barata. Black Kamen Rider, na Rede Manchete. Eu assisti também. Menino! Eu assisti. Que isso, rapaz? Começou dessa época. Hoje em dia o menino tá vindo aí com 12 anos de idade e já tá cheio de perna. Né? As meninas, isso, ele é tão lindo. Né? Você fala pra ela, senta no sofá, nem bota o pé no chão, já tá querendo namorar. Né? É assim, é a sociedade de hoje. Aí você cada vez vai fazer isso precocemente, você vai queimando etapas da tua vida, chega um momento que você chega na fase adulta toda ferida, machucada, porque viveu coisas fora do tempo. Então quando eu fiz 17 anos eu comecei a namorar essa menininha. E eu achava que o mundo não existia sem ela. Só que eu comecei a namorar em outubro e em fevereiro eu fui pro seminário. Então eu namorava à distância, 700 quilômetros, eu estava nas férias. Então eu escrevi aquelas cartas, fazia tamanho, escrevia aquela coisa, respondia a carta, aquela coisa doida. Não existia Facebook. Aí eu dizia pra ela assim, quando eu olho pro céu, as nuvens tornam os meus dias mais escuros. Não, mas é tão besta que eu gosto até de expor, pra eu mesmo rir de mim. Aí eu falava aquela coisa toda, aquela coisa piegas, parecia encharcasse, né? Saía melado, de tanto mel que era aquele negócio. Eita. Poeta, né? Vira um poeta. Escreve, até música eu escrevia. Aí o que acontece? Mas dentro do meu coração eu tinha um sentimento. Eu sabia que ela não era a mulher que Deus tinha escolhido para casar comigo. Sabia. Isso era claro no meu coração. Era claro por algumas razões, porque não havia uma compatibilidade de visão para a vida. De ministério. Não fala isso não que eu choro. Ela queria ser tudo menos esposa de um pastor. E eu queria ser pastor e não ser tudo. Então era um conflito que existia. Né? E eu tenho até um lamento no meu coração, porque ela sofreu muito nesse período, porque a igreja perseguia muito ela. Porque como eu era o seminarista da igreja, fui líder de jovens, o menininho, o pessoal me chamava de o menininho do presidente, esse meu pastor que hoje está jubilado, já é um senhor, é um pai na fé para mim. E então havia uma expectativa muito grande, porque a igreja tinha me mandado para o seminário, ele pagava do bolso dele, o pastor pagava meus estudos.
não era a igreja que pagava, era ele, tirava do salário dele e pagava meus estudos. A metade da minha bolsa, né? Que outra metade eu trabalhava, outra metade ele pagava. E então havia uma expectativa muito grande, porque ele investia muito em mim como um filho, né? Ele não tinha nenhum filho com vocação ministerial, então tudo que talvez ele faria por um filho, ele passou a fazer para mim. E eu achava por isso que quando eu voltasse, eu diria, bom, agora eu vou voltar, vou ficar aqui do lado dele, vai ser bênção, eu vou pregar o Brasil inteiro, vai ser uma maravilha. Só que quando eu volto, ele tem um AVC, jubilado, e o cara que entra olha para mim e diz, vai, tem nada contigo. Então ela acabava sofrendo muito porque a igreja perseguia ela, que a igreja dizia assim, você não é mulher pro Tiago, e aquelas coisas de igreja, sabe? Então ela também sofreu muito nessa época. Mas dentro de mim havia uma convicção. Aí eu vou te dizer o que eu fazia. Tinha dias que eu não orava. Sabe por quê? Porque se eu fosse orar, eu sabia que a hora que eu botasse o joelho no chão, Deus ia falar, termina teu namoro. E aí o que eu fazia? Não orava. Se eu não quero ouvir. Então, se eu não quero ouvir, então não vou orar. E eu passei muito tempo assim. Eu fui para uma viagem para Cuiabá pregar e eu nunca vou me esquecer disso. Eu sofria muito com essa batalha. E uma irmã, uma senhora, chegou para mim e disse assim, meu filho, você estava pregando e Deus me deu uma visão com você. Eu vi o seu coração sangrando e uma serpente bebendo o sangue que caía do teu coração, embaixo do teu coração. Ai, meu Deus. E Deus diz para você o seguinte, que esse relacionamento que você está dentro dele não é a vontade de Deus para sua vida. A pessoa que Deus preparou para você, ela está em outro lugar, você vai conhecer ela ainda. E aí, aquilo confirmava com aquilo que existia dentro do meu coração, que não era ela, só que eu não conseguia terminar. Por que eu estou dando essa ilustração para você? Porque durante um tempo da minha vocação, eu fechei uma área da minha vida, coloquei um cadeado e disse, Deus, aqui o Senhor não entra. Aqui o Senhor entra em tudo. O Senhor pode me usar, pode me dar palavra. Aqui o Senhor não entra, aqui não entra, tá entendendo? Eu tinha o maior medo do mundo de Deus me chamar para as missões transculturais. Sério? Eu ficava dizendo, se Deus me chamar para as missões, ela não vai, ela é uma patricinha. Ela não vai sujar com isso. Ela não vai. Então, eu ficava, quando tinha missionário, falando aquela coisa e tudo. Quando foi no meu último ano, eu voltei, namorando, 6 meses depois, terminei o namoro. Deus me venceu, ele sempre te vence. Pior besteira é brigar com Deus que ele vai ganhar. Então você só vai se desgastar. Entendeu? Então já se entrega logo que é melhor. Aí eu terminei. Sofri, irmão, chorei. Minha mãe passou. Quando eu olho pro meu casamento hoje, pra vida que eu tenho com a minha esposa, pra como Deus tem me usado, pra história de vida dela, para as experiências semelhantes às minhas que ela passou, para tudo aquilo que hoje nós estamos construindo no reino de Deus, eu olho e digo assim, rapaz, você é muito besta mesmo, né? Olha, hoje não tem nada a ver o sentimento que eu tinha pela dita cuja, pelo sentimento que eu tenho pela minha esposa hoje. Lá era um sentimento que se ela não tivesse presente, eu morria. Hoje é a alegria e o regozijo da presença. É celebrar quando a minha esposa está comigo. Aquela coisa diferente. Eu estava ali agora no intervalo conversando com o Isaac vai ser papai, vamos dar uma salva de palmas com o Benjamin. E aí o Isaac dizendo pra mim, né? Poxa, eu fico com saudade da minha esposa, eu saio de manhã, ela tá dormindo ainda, eu vou pro trabalho, chego às vezes ela tá dormindo. Quer dizer, é um outro naipe. Aí a minha esposa ligou pra mim agora e disse, não demora, hein, porque tem os jovens à tarde e eu já tô aqui preparando as coisas, já fui comprar o salgadinho, já tô botando a bexiga rosa pras meninas, pra juventude, aquela coisa. Aí eu falo assim, tá aí a mulher que eu precisava, cooperadora do meu ministério. Tem coisa, me chamando, que ela se preocupa muito mais que eu. Tem coisa que eu falo, rapaz, eu acho que o pastor aqui de casa tem que ser ela, que tem coisa que eu acho que ela é muito mais assim do que eu. Por quê? Porque Deus tem um encaixe perfeito para a sua vida. Então o que eu quero dizer para você, que
que na idade de vocês existe uma angústia no nosso coração por conhecer a vontade de Deus. E às vezes a gente acha, sabe o que a gente acha que Deus é? É aquele garoto chato, que o bolo tá montado na festa, é aniversário do outro, né? Aí o outro tá aqui, todo mundo, parabéns pra você. Aí o garoto vem correndo aqui, ó, o dedo no bolo, vai estragar o bolo do aniversariante. Às vezes a gente acha que Deus é aquele garoto que vai pegar, vai botar nosso bolo e vai fazer assim, acabei com a tua festa. Às vezes a gente acha que a vontade de Deus para a nossa vida é ruim, que tudo que Deus projetou para a gente é ruim, Deus, e não é. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.